Olá, como vai você? Tudo bem? É uma honra ter você conosco, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos tratar de um tema que está muito em evidência na no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. E eu espero que esse assunto que nós vamos tratar hoje ele seja eficiente em que termos, para que você consiga ter a para que você consiga ter uma boa ideia sobre ele e para que ele te auxilie na sua vida espiritual, certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que está em muita evidência no nosso tempo, que são as dissensões e as discordâncias. Bom, eu te convido a você abrir a sua Bíblia agora, em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 17 até o verso de número 19, para você participar da leitura bíblica, e esse é o texto básico que nós vamos utilizar para o nosso estudo de hoje, tá bem? Diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Bom, amados, o texto que a gente acabou de ler é um texto que normalmente é lido praticamente todos os meses nas igrejas evangélicas, e sempre trazendo ali o estudo, sempre trazendo para a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós falamos a respeito desse tema, desse texto, na verdade, para poder dar lugar ao entendimento do estudo que nós vamos falar hoje, que é sobre dissensões e discordâncias. Nós vamos apresentar para vocês algumas questões que são importantes nesse contexto, para que você saiba reconhecer essas circunstâncias, não só na sua igreja, onde você congrega, mas na conversa com outras pessoas, e que você saiba se portar, reagir diante dessas situações do ponto de vista da fé, tá bom? A introdução do nosso estudo diz assim: já reparou o número espantoso de igrejas evangélicas existentes de diferentes campos, ramos de opinião e até de costumes e doutrinas diferentes, não é mesmo? Você acha que isso é novo? De fato, desde os tempos bíblicos do Novo Testamento, há discordância no campo religioso, desde internamente, ou seja, dentro de uma mesma igreja, e aí a gente está falando, obviamente, no tempo do Novo Testamento, apenas a religião judaica, e ao cristianismo, que era nascituro, mas já haviam religiões periféricas, ali em volta de Jerusalém, em volta de Israel, religiões que criam em coisas diferentes que os judeus criam, principalmente a fé romana, e a fé grega, que eram particularmente parecidas, mas eram aquelas que estavam muito em evidência naquele tempo presente, fora as religiões pagãs que tinham no redor ali do judaísmo no período do Antigo Testamento. Mas as discordâncias, quando a gente fala do judaísmo e do cristianismo, elas não pararam no tempo bíblico. Na verdade, houve, desde o final do período do cânon das Sagradas Escrituras, ou seja, quando foi encerrado o texto bíblico, ali de Gênesis e Apocalipse, que é como a gente conhece, e de lá até a presente data, somente uma unanimidade existe: o sentimento de que não há unanimidade. Só isso que é a unanimidade entre nós. É o entendimento de que não há unanimidade, ou seja, todos nós concordamos que há diferenças em várias religiões, mas também dentro do ramo da dita religião judaico-cristã, que é o cristianismo, também muitas discordâncias e muitas
como visões diferenciadas, né? Visões diferentes a respeito do que é o cristianismo e como ele deve se comportar diante do mundo e diante de Deus. Uma questão fundamental que a gente poderia discutir nesse momento é a seguinte: deveria existir unanimidade no mundo cristão? Eu poderia até mesmo dar algum tempo para que você que está acompanhando nossa transmissão agora desse uma resposta, pensasse numa resposta a respeito disso. Na verdade, eu até vou dar, né? São 19h43, eu vou te dar 2 minutos para pensar nisso. A pergunta, eu vou repetir: deveria existir unanimidade no mundo cristão, ou seja, no meio dos cristãos, nas igrejas cristãs, deveria existir unanimidade? Unanimidade é quando há um consenso de entendimento, ou seja, quando todas as ideias convergem para um ponto comum. Aquele ponto comum, ou seja, aquilo que todo mundo concorda, é unanimidade. É quando todos concordam com uma determinada ideia, visão, projeto, ou seja, qualquer coisa. Isso é unanimidade. Então, falando de cristianismo, deveria existir unanimidade no mundo cristão? Unanimidade, eu vou lembrar. Vamos dizer, todos nós que somos ditos cristãos, nós somos cerca de 32% da população brasileira. Será que esses 32% concordam com alguma coisa? Um ponto comum em relação ao cristianismo? A resposta mais saudável para essa pergunta é sim, né? Deveria haver unanimidade. E por que eu digo que deveria haver unanimidade? Deveria haver porque só temos uma Bíblia, só temos um Espírito Santo, só temos um Jesus e só temos um Deus, concorda? E como a gente sabe que a palavra de Deus ela se discerne espiritualmente, ou seja, o Espírito Santo quem converge o entendimento e a interpretação bíblica, então, leigamente falando, né, do ponto de vista muito superficial, eu diria que deveria haver certa ou unanimidade em relação à fé. Eu acredito que sim, né? Só que no momento isso não parece muito favorável, eu diria, né? Esclarecendo, Paulo ele nos esclarece em 1 Coríntios 11, 18 a 19, né? Aliás, a gente até citou esse texto lá no texto base, porque antes de tudo ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então Paulo nos adverte que existe uma característica que faz com que a verdade aflore no meio cristão. Qual é? A sinceridade, né? Ele está falando aqui, ó, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Por mais que a gente queira passar a mão na cabeça de certas pessoas, fato é que boa parte dos problemas que a igreja tem hoje é justamente por causa de, como vou dizer, ânimo dobre. A pessoa, o líder ou o próprio cristão, de um modo geral, ele deveria ter como aquilo que anima a sua vida, né, a vontade de Deus expressa. Só que, em boa parte dos casos, eu não vou citar nomes e nem pessoas, em boa parte dos casos, o que acontece é que, infelizmente, o que anima determinadas pessoas não é apenas a vontade expressa de Deus, mas também os seus próprios interesses. E porque os próprios interesses estão, talvez, mais em evidência do que a vontade de Deus, então aí nós vemos que a insinceridade, ou seja, a falta de sinceridade, produz heresias, produz divisões, produz dissensões, tá certo? E o apóstolo Paulo ele vem nos alertar para isso.
Os sinceros, eles, né, se manifestam no meio daqueles que não têm tanta sinceridade assim, ou no meio daqueles que não têm sinceridade nenhuma, tá certo? Vamos falar um pouco sobre opinião. A gente está vivendo a época do direito de opinião, né? E costumeiramente cremos que, mesmo sem conhecimento profundo, podemos dar parecer sobre tudo que nos é questionado ou sobre tudo que queiramos comentar. Entenda uma coisa: nós estamos vivendo, principalmente agora com o advento de redes sociais, né? A gente está usando o Facebook aqui. E a gente ama o Facebook por vários motivos. Eu, por exemplo, amo o Facebook porque ele me permite fazer uma live e conversar com vocês. Mas fato é que o Facebook, o Twitter e tantas outras redes sociais existentes, elas geraram no meio da população o entendimento de que podem emitir opinião sobre qualquer assunto, né? E não só o Facebook. Na verdade, a gente viu que à medida em que o tempo, aliás, redes sociais, né? Eu falo Facebook, mas na verdade falando redes sociais. A gente viu que de uns tempos para cá, aquela ideia, né, de que só maiores de idade podiam falar alguma coisa e que crianças e adolescentes deveriam ficar quietos ouvindo as pessoas mais velhas, esse tempo, de certa forma, passou, né? É muito raro alguma cultura no nosso planeta ainda haver, né? Talvez nos grandes interiores haja isso, né? Talvez haja isso no interior, mas, enfim, é muito raro encontrar aqueles que têm o entendimento de que o mais velho fala e o mais novo fica calado. Então, nós estamos entrando, ou já estamos há algum tempo, dentro dessa era da opinião, onde todos comentam sobre tudo. O problema não é comentar, né? Nós não somos contra a livre manifestação do pensamento, mas é, no mínimo, antiético, não é verdade? A gente querer ter razão sobre algo que a gente não conhece, né? Vou dar um exemplo muito simples. Imagine que você, tá, está diante de uma mesa de cirurgia. Ali tem um médico especialista, tem os enfermeiros, todo o pessoal gabaritado para realizar determinada cirurgia que aquela pessoa que está deitada ali na maca está pronta a receber. E tem você que nunca fez medicina, que nunca fez enfermagem, que não conhece de instrumentação, que não conhece, como é que é o nome? De anestesia. E aí você vem dizer o seguinte: não, para essa cirurgia aí vocês têm que dar uma anestesia local. E aí o médico fala: não, isso é uma anestesia geral. É lícito para aquele que não tem conhecimento, que não recebeu conhecimento, emitir opinião sobre aquilo que ele desconhece? Não, não é lícito. Muito pelo contrário. Como eu disse, é no mínimo antiético. Né? Então, em todas as áreas, sejam elas quais forem, tá certo? Emitir opinião é livre, claro. A Constituição diz isso, né? É livre a manifestação de opinião. Está escrito lá. Mas a opinião, ela encontra limites. E quais são os limites? Dentre os limites da opinião, qual é o maior limite que a opinião deve ter? Apesar de que é dito que ela é livre. É o conhecimento da pessoa. Senão a gente está correndo o risco de aderir a preconceitos, né, desnecessários, a emitir opiniões falsas sobre qualquer assunto,
fazer com que pessoas creiam em coisas que não são verdadeiras, tá certo? Então existe toda uma questão que está envolta nisso. Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático. No ano de 1999, o mundo inteiro viveu uma situação quase que catastrófica, que foi o quê? A passagem de 1999 para o ano 2000. Disseram até ditos especialistas que haveria um bug em todo o sistema de computador mundial e que, ao invés do computador ler 2000, né, de 1999 para 2000, ele leria 1900, o que acabaria com bolsas de valores, o que acabaria com investimentos, dinheiro da conta das pessoas, conta em banco ia sumir e por aí vai. Fato é que, de 1999 para o ano 2000, não aconteceu nada. Ou seja, tudo funcionou normalmente e perfeitamente. Então, até isso, né? Pânico pode gerar opiniões que não mereciam crédito, na verdade, né? Porque, primeiramente, né, era necessário entender como é que funcionava as coisas e, segundo, emitir opinião sobre aquilo que de fato não saberia que iria acontecer, obviamente produziria pânico, como aconteceu naquela época, né? Quem era vivo nessa época já sabe do que eu estou falando. Vive consciente, né? Porque as crianças não tinham essa consciência. Falando de fé, primeiro de tudo, né? Coisas relativas à fé são discernidas, como eu já disse anteriormente, pelo Espírito e não pela instrumentalidade humana. Por mais que a nossa capacidade intelectual, de raciocínio, sanidade mental sejam consideradas normais, a palavra de Deus e a sua vontade não podem ser totalmente compreendidas apenas pela nossa capacidade pessoal, tá certo? Mas dependem do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isto, com certeza, já separa as pessoas em dois grupos, né? Uma, os espirituais e os carnais. Não é verdade? Então, se a pessoa deseja apenas conhecer a Bíblia, né, pelo seu lado carnal, desconsiderando a necessidade da fé, é óbvio que ela não vai compreender aquilo que é espiritual dentro da palavra de Deus. O livro chamado Bíblia, para ele, vai ser um livro como outro qualquer, como um dicionário, como uma revista em quadrinhos. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Já o homem espiritual, ele obviamente ele encontra na palavra de Deus, na Bíblia, conforto, ensinamento, correção. Ele vai aprender a história do povo de Deus, a história de Deus, a história de Jesus Cristo, a história do Espírito Santo, a história da igreja, doutrinas, costumes, respostas aos problemas atuais, resposta às dificuldades emocionais, às dificuldades espirituais. Então, há muito relacionado na palavra de Deus que somente pessoas dotadas do Espírito de Deus são capazes de discernir, são capazes de compreender, são capazes de aprender. Já aquelas pessoas que são puramente carnais, aquelas pessoas que não são dotadas do Espírito de Deus, elas vão tratar a Bíblia como sendo um livro qualquer que não vai fazer diferença prática na vida dela. O máximo que pode acontecer é um padrão, certo padrão de moralidade que pode vir a contaminá-la de alguma maneira, não é? Pela crença pura e simples, né? Não a fé salvífica, mas uma crença pura e simples.
Do outro modo, Paulo nos adverte que há um ponto de partida para que o carnal se torne espiritual, né? Podendo absorver as grandes revelações da palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3, ele diz o apóstolo, né, do gentio, o apóstolo Paulo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Isso vem referendar tudo aquilo que a gente falou até agora, não é? A respeito da dificuldade do homem carnal de entender a palavra de Deus e também do comportamento dele diante da própria palavra de Deus. Repara que o apóstolo ele vai dizer que ele, para o povo de Corinto, ele apresentou apenas o primeiro leite. Sabe quando a mãe começa a amamentar e ali sai aquele líquido meio transparente chamado colostro, né? Então, é o primeiro leite que a mãe fornece. Olha, é um leite muito nutritivo, tá? Eu só fiz uma comparação do primeiro, não estou dizendo que a mãe não deve dar, não, tá? Por favor, é muito necessário que a mãe dê o colostro para a criança. Mas voltando aqui para o nosso tema, o apóstolo ele vem dizer o quê? Que ele forneceu um leite inicial, o primeiro leite, aquele que eles dificilmente teriam dificuldade de receber, mas mesmo assim ele diz, ele revela que aquelas pessoas elas são carnais e que ele não poderia de maneira nenhuma conceder para ela manjar, ou seja, verdades espirituais profundas. E aí a gente volta lá para o princípio, quando a gente estava falando sobre a opinião. Como pode alguém que é carnal, alguém que não pode receber verdades espirituais profundas, tratar de assuntos, e aí a gente fala de fé, tratar de assuntos espirituais profundos? É o que está acontecendo no nosso tempo. Você olha nos vídeos no YouTube, nas redes sociais, pessoas que são muito reconhecidas na mídia, ou pessoas que são seguidas nas redes sociais, falando de coisas espirituais profundas, como se fossem verdadeiramente grandes conhecedores delas, quando na verdade não tem condições de falar dela, porque ainda está dentro do padrão da carnalidade estabelecido por Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. É digno de ser ouvido? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tem ouvido e visto, né? Mas é preciso saber entender isso aqui que eu acabei de falar. Há pessoas que ainda não passaram nem pelo primeiro momento, tá certo? Da vida na fé, que ainda não tiveram o contato com esse leite, ou ainda estão tendo contato, melhor dizendo, com esse leite inicial, mas que já estão se utilizando de mídia, já estão se utilizando de internet, da televisão e de tudo quanto é meio para disseminar ideias que eles não podem disseminar, porque não conhecem, porque ainda são carnais. Até aqui, onde a gente chegou, qual deve ser a postura do neófito, ou seja, do novo na fé, e portanto ele é nécio, né, porque ele não tem entendimento? Qual deve ser a postura dele em relação a este momento em que ele está vivendo, de ser novo na fé e de não ter o entendimento
a respeito das Sagradas Escrituras. Qual deve ser o comportamento desta pessoa? Humildade, mansidão, vontade de aprender, leitura, meditação da palavra de Deus e oração, claro, busca do Espírito Santo. Vamos ver aqui alguns versículos bíblicos que embasam esse entendimento. Provérbios 15, 33, ele diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Sofonias 2:3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor. Salmo 27, verso de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ok? Peraí, pessoal, me perdi. Senhor Jesus, misericórdia. Ouvir mais e falar menos é bom, hein? É uma coisa, né, que a gente fala, né? Você tem 2 ouvidos, 2 um nariz só. 2 ouvidos, um nariz, uma boca, deve ter algum motivo. Bom, pessoal, vamos destrinchar algumas coisas aqui para a gente dar continuidade, né?